Este é o MX3 começando com música pra você, meu amigo, minha amiga. Aqui com o super Super único ainda não. estudante de violão clássico. Ele é o super guitarrista da banda Ressignificance e pesquisador da música em geral, Gabriel Kozlowski. Muito prazer estar aqui, Eduardo. Do outro lado da mesa, né? Como a É, gente estava falando, é uma coisa bem estranha. muda a perspectiva, cara. Vamos trazer Outra parada. outros pontos de vista pro programa, cara. Esse programa aqui é democrático, Tá plural, certo, tá certo. republicano. A galera talvez saiba aí que eu geralmente sou do outro programa, né? Então até é muito bom dar das caras aqui do outro lado. Como se a gente nunca se visse, né, Pastore? Cara, aqui é o MX3, o Neo Rock, é gente que faz. É, mano, é isso aí. Não é fazer uma acontecer. Liga a câmera, troca o cabo do microfone, toca. Opa, E nós estamos aqui diante de um episódio que vai desvendar um elemento assim mágico da sociedade moderna, que é o violão. E é verdade. o Gabriel vai trazer uma perspectiva que você nunca escutou sobre o violão e qual a importância do violão na música contemporânea. Ok. É um assunto muito interessante porque, na verdade, há poucos anos atrás, o violão de concerto, que inclusive é o termo certo, tá, gente? Coisa erudita meio que não existe mais atualmente, é de concerto. E ele quase que sumiu, cara, no período romântico da música, que foi ali por 1830, mais ou menos, se eu não me engano. Por quê? Todo mundo sabe que o violão não tem muito volume, sabe? A não ser que você ligue ele numa caixa ou num microfone, ele não vai ter som nenhum praticamente. Então ele não funcionava em orquestra, por exemplo, e também não funcionava como instrumento solo com orquestra ou com outros instrumentos, porque ele não conseguia competir, sabe? Então, numa época em que Chopin estava tocando piano com 36 notas por acorde, com super volume lá, não tinha lugar, não tinha espaço. Só que eu estou estudando esse instrumento na academia. Então ele voltou, isso é evidente. Porém, ele ainda está entre aspas, marginalizado. Ele está marginalizado no contexto de instrumentos musicais da música de concerto. Cara, a quantidade de pessoas que estuda violão de concerto na UNB é considerável. Mas o espaço de trabalho já é bem diferente, sabe? Uma pessoa que estuda piano, ele vai tocar piano com orquestra ou vai tocar até solo, mas tem espaço. É um instrumento consolidado pra caramba, sabe? O violão, o espaço que você tem para performance, ele praticamente se restringe a ou violão microfonado com outros instrumentos, ou então uma performance solo num palco, só você. E geralmente as pessoas escolhem ver o piano, né? Eu gosto muito mais do violão, muito mais. Eu acho o som, o timbre, é uma coisa tão linda, assim, tem tanta coisa para falar sobre ele. Cara, o som do violão, você tocando aqui, ele acalma, né, cara? Ele acalma imediatamente. É uma das possibilidades, com certeza. Ele tem uma suavidade que acho que poucos instrumentos têm. Você tocou no assunto do violão ser marginalizado, né? Uhum. E, cara, eu queria resgatar, assim, porque eu gosto muito, né, dessas trajetórias. E o guru lá da minha Bíblia, do Ah, Michael Spitzer, The Musical Human. Se você quiser conhecer o papel da música no mundo, leia este livro. como é que é o nome do livro? The Musical Human. Ah, Ele é do Michael Spitzer, ele é musicólogo da Universidade de Oxford. interessante. Ah, e ele vai traçar um panorama da história da música e conectando, né, com a sociedade, com a história da evolução do próprio Homo sapiens. Eu faço um certo paralelo com aquele livro do Harari, né, que é Uma Breve Sapiens, Uma Breve Uhum, História da Humanidade. Ele faz isso pra música. E aí, legal. cara, ele vai falar algumas coisas sobre violão e que eu também vou fazer referências de outros cantos que eu li. O violão, ele provavelmente
Ele é um descendente da lira, né? Um instrumento de corda que era Parece uma lá. harpa menorzinha. Ah, e ele deve ser assim, lá atrás, né? Você tinha as liras, isso aí deve ter caminhado para os instrumentos mais clássicos que a gente chama. E eu acho que o violão foi pegando uma trajetória meio lateral. Uhum. Eu não sei quando é que ele surge, a gente precisaria, talvez você possa falar um pouco sobre Vou isso. falar depois. Mas ele em algum momento ele vira um instrumento, e eu acho que isso é recente. Ele vira um instrumento muito cômodo para o deslocamento, para as pessoas se deslocarem e fazendo música, né? Demais. Ele é acústico, não precisa de eletricidade, então isso aí facilita muito você carregar ele por aí. Ele realmente não compete com os outros instrumentos, mas ele funciona para você tocar em pubs, né? Não, sem dúvida. Em, Sem dúvida. ou ao redor das fogueiras. Ele é um instrumento muito curioso porque ele não tem, ele não é tão agudo quanto o violino, né? Não é Não é tão tão grave baixo quanto um quanto cello, um gravo, contrabaixo. mas ele permite fazer harmonias, fazer os acordes e essas bases dos acordes permite tu contar a história. Uhum. E cara, quando os tocadores de história, né, os bardos, eles, né, eles usavam a música para disseminar histórias, Uhum. disseminar contos, fábulas. E, cara, eu acho que o violão, ele acompanha um pouco, sabe, essa coisa. E é uma história marginal, cara, porque é uma história dos pubs, é uma história da estrada. Uhum. Ela é uma história que às vezes era contada em salões, mas assim, eu acho que ele tá sempre ligado. Se você ouvir a música negra dos Estados Unidos, né, ela surge lá com violão, cara. Deles tocando depois do dia de trabalho árduo, né, Uhum. nas plantations, ao redor da fogueira, contando histórias do dia, dos lamentações, os escravizados, obviamente, os descendentes. E aí, cara, eu acho que a história do violão ela tá muito ligada com a história dos marginalizados. O que você diz sobre isso? Bom, eu tenho algumas coisas pra falar, na verdade. Primeiro, sobre a história do violão, lá que foi dito anteriormente. Ele, na verdade, ele é como se fosse o irmão bastardo do alaúde, sabe? Durante o que alguns chamam de invasão moura, outros chamam de ocupação moura, lá na Península Ibérica, então Portugal e Espanha, os mouros, eles levaram o alaúde, entre muitas outras coisas, né? O alaúde é aquele gordão. Ele não é tão grande quanto parece, na verdade. Eu acho que ele é menor que o violão, mas ele tem um formato de lágrima, assim. E isso veio da cultura moura. Só que os espanhóis e portugueses eventualmente decidiram que queriam se dissociar dessa cultura. Então eles criaram um outro instrumento que cumpre a mesma função, só que é deles. E aí esse é o avô do violão, entendeu? Então ele surge como uma forma de segregação, de certa forma. É o que eu aprendi, pelo menos, né? Só que isso meio que comprova o que você disse, né, de função social do instrumento musical, porque se não fosse tão importante assim, acho que não teria motivo nem pra música existir no geral, né? Mas enfim, e pelo que eu sei é daí que ele veio. E antes disso ele veio de um instrumento de casco de tartaruga com as cordas assim, que tinha um lá na Grécia, eu acho. Na Ásia tinha algumas coisas parecidas, acho que na Grécia tinha também, né? Eu acho que o que eu fiquei sabendo é na Grécia. Tipo, tem pouquíssimas unidades desse instrumento e nem se sabe se realmente gerou o alaúde depois. Em se tratando de música popular, agora seguindo mais à frente, o violão é um instrumento extremamente importante. Muito importante. Muito. Quando começou a rolar essa segregação do violão com os outros instrumentos musicais, o que aconteceu foi, não é que ele sumiu da música de concerto, mas ele tava só crescendo, sabe? Ele sumiu das paradas da época, que era Chopin, Liszt, essa galera assim, sabe? Debussy. Mas na música em geral ele existia pra caramba, tava ali nas fogueiras, nas festas e tudo mais, extremamente presente. E aí é até um questionamento que eu acho incorreto,
mas que muita galera do violão clássico pensou durante a época, que é, nós não gostamos desse tipo de violão. Nós queremos uma coisa técnica, extremamente absurda, estudiosa e tudo mais, assim como é praticamente a música clássica inteira, sabe? A galera que trabalha com música de concerto, eles são... É que nem atleta, sabe? Estuda muito todos os dias pra chegar no ápice da condição humana de tocar um instrumento. Tem gente que fica doente por causa disso, que perde o controle dos dedos, por exemplo, de tanto que estuda e simplesmente não consegue mais tocar. Aí às vezes é um dedo que para de funcionar e às vezes é todos. Aí, mas geralmente acaba a carreira na performance desse jeito. Agora, no terceiro assunto, sobre essa marginalização no geral, é um instrumento extremamente acessível, muito acessível. Na minha casa em Minas, na casa dos meus pais, né? Meu pai tem um violão que é reciclado. E ele funciona muito bem, sabe? Ele não tem uma qualidade profissional nunca, jamais. Mas ele funciona muito bem para corresponder à ideia de fazer música, simplesmente. Então ele é um instrumento muito acessível. E em termos mais técnicos, ele também é muito mais barato de se fazer do que, por exemplo, o alaúde, que era na época. E esse aqui, com cordas de nylon, antes a corda era de tripa, né? Era feita de animal. Era caro, difícil de fazer e durava pouco. Não, durava pouco, pelo que me diz, eu nunca testei, né? E fedia, né? Que era de matéria orgânica, o que não era agradável, mas essa era a menos importante das características. Agora, esse nylon aqui, que eu não lembro quem que inventou, mas vou abrir um puta contexto aqui agora. Tem um cara chamado André Segovia, você deve conhecer, que é o maior nome do violão de concerto. O maior, assim. Ele fez o violão voltar. Ele estava totalmente marginalizado e ele abriu as portas, assim, sabe? Praticamente. E que ano foi isso aí, cara? Isso foi, Período. eu acho que foi no século passado, mas eu não tenho uma certeza perfeita, porque eu acho que ele era de transição de século, sabe? Então eu acho que foi nos dois, assim. Então, provavelmente entre o século XIX e o século XX, é isso? Isso. Eu não tenho a data exata, eu não lembro quando que ele faleceu, mas acho que tem um bom tempo já. Mas ele foi muito importante para isso. Ele também era supostamente um babaca. Mas eu acho que isso não tem nada a ver com a capacidade técnica do instrumento dele. Opiniões polêmicas. Agora fala, porque o cara era babaca. Eu vou contar. Mas eu tô dizendo isso porque tem foto desse cara com o cara que desenvolveu o nylon. E então tava todo mundo ali, sabe, fazendo a coisa acontecer pro violão, mesmo que o cara fosse um babaca. Pro violão ele fez acontecer, não dá pra negar. E tem outro cara que chama Tárrega, Francisco Tárrega, que é outro puta nome do violão, absurdo assim. Conhece Lágrima? Não. Deve conhecer. Sabe o toque do Nokia? Sei. É do violão dele, acho que da grande valsa dele, pra Olha violão. aí, cara, que Ele é um legal. cara muito importante na música, extremamente pro violão. Especialmente pro violão, na verdade. E ele foi a pessoa que fez a gente tocar o violão do jeito que a gente toca hoje. Sabe, essa postura? Essa postura. Sim. Eu acho que ele não tocava com unha, se eu não me engano. Mas hoje em dia a gente toca com unha. Inclusive, até uma coisa bem negativa aí sobre violonistas, porque é muito ruim fazer qualquer outra coisa com essa. Com cunha grande. Nossa senhora. Deixa eu mostrar aqui. Se eu lembro ainda. Já ouviu isso aqui? Já. É do Tárrega. Acho que é a peça mais famosa dele. Ela é muito boa pra quem tá iniciando no instrumento, sabe? Espetacular, assim, pra você começar e se sentir motivado a continuar estudando, porque ela é muito bonita e muito tranquila de tocar. Esses caras, eles estavam na Espanha. Sim, na Espanha. Uma coisa que você falou, desses caras que até só faz isso na vida e perde o movimento. Cara, a peça, um dos shows mais bonitos que eu já vi na minha vida foi num tablado de flamenco Hum. em Sevilha. Que legal. Ele se chama Galo. E, cara, eu vi os músicos, são músicos, dançarinas e dançarinos, né? Na verdade é um grande violonista e o resto é castanholas, muito tamanco, né? Que é a própria O dança. sapateado? Cara, eu vi o cara tocando assim, cara. Eu vi
a compenetração que ele tinha naquele. Ele tava ensaiando, né? Quando Hum, eu vi antes do show. Eu falei, cara, esse cara aí, ele tá em outra. outro patamar. Outro espaço de tempo e ele tá em outro lugar. E eu vi que, assim, cara, parecia que não dava pra ele fazer muito mais coisa, assim. Ele tava num nível e realmente me chamou muita atenção como aquilo absorvia ele de forma integral. Cara, enfim, conta como é que é essa parada da música flamenca, por que que se ela tem ligação com essa violão de concerto ou não, se essas coisas são separadas Sim. e qual que é a importância dela também. Na verdade, eu conheço muito pouco do flamenco. Mas o que eu conheço é que também existe uma certa separação. Mas ela, eu vejo que ela vem cada vez mais diminuindo, eu acredito. Mas é simples. Esse violão não foi feito para tocar flamenco. Tem violões que basicamente é violão flamenco. Então ele foi feito para tocar flamenco. Ele tem as cordas mais baixas. Então ele vai ter, acho que menos volume se você tocar a corda normal. Mas se você fizer o rasgueado, vai sair muito bem e vai funcionar tranquilo. Até porque eu acredito, não tenho essa noção por prática. Mas acho que para fazer pestana fica muito mais fácil, porque a corda é mais baixa e a corda é mais baixa e você precisa fazer menos força. E, porra, Flamengo tem pestana pra caramba, sabe? Então tem diversos fatores que fazem um ser mais útil que o outro, em diferentes Entendi. contextos. Mas dá pra tocar flamenco aqui. Dá pra tocar música de concerto no outro. Porém, como na música de concerto sempre se busca um perfeccionismo absurdo, você não vai chegar em lugar nenhum profissionalmente com violão flamenco tocando Ah, entendi. música, tipo, profissionalmente música de concerto, sabe? Se for fazer algo popular tocando música de concerto, super dá. Mas num cenário mais específico, eu não consigo ver. Deve ter alguém que conseguiu, mas eu não consigo ver. Cara, o que que te atraiu, assim? Você não é de Brasília, Não. ah, e tá indo, tá se especializando numa técnica, né? Violão de concerto. Do que te atraiu, cara? Como é que você Hum. foi parar nesse mundo aí? Bom, é um pouco interessante, na verdade. Porque eu sou de Minas, de Uberaba, né? Morava com os meus pais. Eu falei, foda-se, quero sair de casa. Queria ir pra Brasília. Isso foi assim. Agora, eu queria fazer curso de guitarra, né? Eu queria fazer bacharel em guitarra elétrica. Só que não tinha o curso na UNB. Na verdade, ainda não tem. Não sei por quê. Mas não tem bacharel em música popular no geral. Isso é um grande defeito da universidade. Só que eu tinha certeza que eu tinha que vir pra cá. Até porque foi aqui, sei lá, no meu segundo mês aqui, já conheci o Igor, a gente fez a banda e começou a arrumar as coisas. Mas eu queria fazer o curso de guitarra. E eu cheguei aqui com violão de aço, que pra quem toca violão de concerto há um tempo bom assim, é quase um crime você tocar com violão de aço, sabe? Até eu tinha comentado antes, você tocar com as unhas, você vai acabar com as suas unhas. Porque a corda ela é muito, gera muito atrito com a unha e tudo mais. Mas e o crime vem do quê? Vem do fato do som? Cara, eu não sei. Porque é tudo diferente, não tem como negar. Sei. Mas pra ser tão grave assim, sabe? Eu não sei exatamente por quê. É a mesma ideia de você tocar um violino elétrico. Tem muita gente que considera isso imperdoável. Olha, é meio torto, né? É, Entendi. é a mesma ideia. Não Entendi. tem um motivo claro, mas faz sentido ao mesmo tempo. Pelo menos pra mim, né? Para mim faz muito sentido. E aí eu tava com o violão de aço, cheguei na aula, meu professor, ele me olhou torto assim, eu falei, que isso, professor, é o que eu tenho, cara. E aí eu comprei um violão da Tajima, um Paraty, se não me engano, era o modelo. Tem os números lá, mas eu não lembro. 545, alguma coisa assim. E ele tava me funcionando. Só que não chega a 5% desse aqui. Não chega. E aí, por causa de uma fatalidade, porque literalmente alguém faleceu, um colega do curso de letras da UNB perdeu o irmão. Mas isso já faz um bom tempo, assim, foi antes de eu me mudar pra cá. E o irmão dele era violonista. E ele tava com o violão parado. Aí ele falou, ele chegou no curso de música e falou pros responsáveis, né? Se tinha alguém precisando de violão. E o sortudo era eu.
que tava assim, realmente sem violão. Eu não tinha condição de eu chegar onde eu tô hoje com os violões que eu tinha, sabe? Inclusive, essa é uma coisa muito importante. Se você quer subir de nível técnico, você precisa de coisas melhores. Só que também não precisa ter a pira de ter o melhor agora. Porque eu tava começando e eu não precisava disso aqui na época. Hoje eu não tem como eu fazer com o instrumento que eu tinha. Eu preciso desse aqui hoje. E em algum tempo eu vou precisar de um melhor que esse aqui. Mas é porque eu estou melhorando. E eu pratico muito, sabe? É, muito. Assim, é uma coisa de doido às vezes, na verdade. Quantas horas por dia, cara? O ideal são 4 horas por dia De prática. de prática. Ah, cara, é muita Eu coisa. consigo chegar a 3, sabe? Tem dias e também não é legal você estudar todos os dias da semana. É que nem treinar na academia, sabe? Você precisa de um tempo para descanso. Só que às vezes eu também não consigo. Às vezes a única coisa que eu tenho que fazer na minha vida é tocar violão. É bem foda. Mas aí você pega, faz um dó maior, fá ali, canta uma musiquinha também, que é criminoso pra quem estuda música de concerto. Mas eu sou criminoso, então não vou negar. Só que assim, eu te falei que eu queria fazer curso de guitarra. E eu já me interessava por música de concerto. Eu sempre ouvi os concertos pra qualquer instrumento aí, sei lá. Suíte do Bapa, não sei o quê, ou então conhecia peças individuais ali do Tárrega, etc. Gostava muito de música clássica. Só que eu não tinha interesse em aprender a tocar. E aí eu dei uma chance. E, cara, uma das coisas que eu mais gosto hoje em dia, de verdade, Tocar músicas clássicas no violão. é o estudo, na verdade. Por incrível que pareça. Eu até cheguei no meu professor um dia e falei, professor, como é que você gosta de estudar isso aqui tantas horas, todo dia, assim? Ele fala, não, cara, eu aprendi a gostar mesmo. Você vai ter que aprender a gostar. E eu aprendi a gostar. Tem dia que não dá. Mas, no geral, é uma coisa que me traz um certo prazer, uma certa paz. Quando você tem que estudar, você tem que fazer muito devagar. Muito devagar. É coisa assim, ó. Inclusive, só pra quem não conhece, isso aqui é um suporte. Não é dos melhores que tem no mercado aí, mas é um suporte pra você colocar no violão e conseguir apoiar o instrumento na perna. Você coloca assim. Aí você pode deixar a perna tranquila e o instrumento fica na posição ideal. Mas você tá estudando uma frase. Vamos supor que seja essa frase aqui. Coisa simples. Você vai olhar pra sua mão e fazer super devagar, tipo. Aí quando eu colocar o dedinho, meu dedo indicador já tá na outra corda preparado. E você faz isso muito devagar. Só que são peças bastante complexas. E você vai lá na paz, na tranquilidade. Demora tempo, né, cara? Porra! Na UNB existe a filosofia de fazer cada semestre uma apresentação no final. Ou uma prova do instrumento. Só que não dá tempo de ficar o melhor possível. É impossível. Literalmente. Não tem como. Você faz o melhor que dá. E a ideia é que depois do semestre você continue estudando aquela peça. Para que ela melhore. Claro que no cenário de intensidade da academia não tem como. É muito difícil. Você vai ter que escolher uma peça no máximo para continuar estudando e ela vai ficar excepcional, assim, quase perfeita, sabe? Tem gente que estuda a mesma música por 3 anos, mais 5 anos. Tem gente que estuda a mesma música a vida inteira e não fica do jeito que a pessoa quer. Tem uma Chacone do Bach para violino que tem uma transcrição para violão. Inclusive, geralmente as músicas de violão são assim, de violão de concerto. Elas tem uma galera, especialmente século XX para frente, que compôs muito para violão, mas antes disso é basicamente de outros instrumentos para violão. Então essa foi escrita para violino e algum doido foi lá e colocou no violão. E colocou na partitura e o cara tinha nome e a galera falou, não, beleza, Opa, então ficou legal. fechou, E mano, é uma música muito difícil. É coisa de você tem que ter várias décadas para poder conseguir tocar aquilo ali. Aprender a tocar aquilo ali. Para você começar a melhorar aquela peça, entendeu? Então é muito maior do que a gente pensa e é muito menos coisa do que a gente pensa, sabe? Na música existem muitas vertentes e uma delas é a galera que toca nos pubs, assim, 5 horas de músicas diferentes e tem que aprender a improvisar muito e entende muito de formato da música, pô, parte A com tais acordes, tal harmonia. E é um conhecimento, nossa senhora, muito, muito importante, muito legal, sabe? Muito legal.
E tem esse outro lado, que é a galera que fica extremamente pontual, só que quase perfeito naquilo. Então pega uma música pra ficar o melhor naquela música do mundo, E ou naquela técnica. o violonista de performance, que você me falou que é o que te atrai, onde que esse cara, onde que essa pessoa vai tocar? Ela é num palco com uma orquestra ou não? São em recintos? Uhum. Por ser um instrumento que tem pouco volume, geralmente lugares grandes não são adequados para o instrumento. É claro que, em se tratando de trabalho, no Brasil vai ser muito difícil você encontrar um espaço para isso. Tanto é que não é uma coisa que eu quero trabalhar. É uma coisa que eu amo fazer e eu vou continuar fazendo até eu enjoar. Mas não é uma coisa que eu quero tirar dinheiro, sabe? É uma coisa por prazer, assim, tesão na música. Mas, em se tratando de lugares, você precisa de um lugar menor, tipo uma sala de aula, imagina, de faculdade, com uma acústica boa, que seja só o violão. Esse é o cenário ideal. Ou então, sei lá, um violão e uma flauta, ou um violoncelo, sabe? Mas poucos instrumentos, para ele ter o espaço de destaque. Que aí vai reverberar na sala, todo mundo vai escutar, vai ficar bonitão. Eu fiz meu recital de meio de curso numa sala que ficou lindo, assim. Eu fiquei orgulhoso do que eu fiz. E eu sou uma pessoa que se cobra bastante, né? Legal, cara. E eu fiquei muito contente do resultado. Se eu tivesse feito num auditório, talvez não ficasse tão legal. Até porque o auditório de música tem uma acústica terrível. Mas, enfim, é importante ter essa noção, sabe? Agora, você pode microfonar, né? Que é sempre uma possibilidade. E eu não acho que fique ruim. Sim. Na verdade, existe um concerto que chama Concerto de Aranjuez, que é o concerto mais famoso para violão da história. Muito bonito, lindo, assim. E já tiveram uns doidos aí que tocaram sem microfone, mas é violão e orquestra, cara. Não dá pra ouvir, mano. Ninguém ouve. Não dá. Ele tem partes que é só o violão e aí a orquestra responde, e vice-versa. E aí, beleza, daria pra escutar, mas tem parte que o violão tá tocando junto com a orquestra, e aí não tem como escutar. Fica lá sumidão ali. Impossível. Não dá pra. Só dá pra. Você escuta se você vê o cara tocando e você imagina as notas. Aí você escuta. Mas com microfone isso já fica bem melhor. E claro, você precisa de um microfone bom, uma caixa de som boa. Mas é o que você precisa pra conseguir tirar um som bom, sabe? Não vai afetar tanto assim, na minha perspectiva. Tem gente que odeia, que não pode de jeito nenhum, assim. Mas tem louco pra tudo. E, cara, você falou alguma coisa sobre o papel social, da música de concerto, inclusive. É, qual que é a tua avaliação da- do nosso atual momento? Nós estamos receptivos, nós estamos marginalizando ou nós estamos precisando dessa música de concerto? Ó, uma pergunta interessante, ô Pastore. Eu acho que a gente sempre precisou de música. A gente. Eu não sei dizer se a gente criou ou se a gente descobriu a música. Eu acho que a gente descobriu porque tudo vem de uma coisa natural, que é a série harmônica, né? Mas a gente fez ela ficar do jeito que ela tá hoje. É claro que tem questões de comércio e dá pra entrar em toda essa parada de por que que a música tá assim hoje, por que que muita coisa ruim tá lá em alto nível, assim, dos mais escutados e tudo mais. E claro, é ruim pra mim, né? Mas é ruim, eu acho uma bosta. Não vem ao caso. Eu tô falando de. Acho que eu vou falar de música enquanto algo prazeroso. Porque eu acho que é melhor assim. Eu acho que a gente sempre precisou. Mas eu acho que a gente não precisa de necessariamente da música de concerto. Porque, como eu disse anteriormente, eu comparo ela, o cara que faz isso, o cara que estuda isso, com um atleta, sabe? Porque realmente é algo que exige muito do seu corpo e da sua mente. Mesmo que com o corpo seja um pouco menos que o atleta, mas a analogia está feita. E nesses contextos eu acho muito importante você apreciar a beleza da música e admirar o músico. Porque ele tá fazendo um puta de um trabalho ali. Toda apresentação é a obra da vida dele, sabe? É uma coisa absurda mesmo. Então eu acho que os artistas precisam disso, desse reconhecimento. Mas eu não acho que o povo necessite desse tipo de música. Inclusive, eu acho que até como maneira de
o oposto de segregação, de junção, de compartilhamento de experiências Integração. e integração. Para esse foco, eu acho até que a música popular funciona muito mais. Porque tem uma letra, geralmente na língua que a pessoa fala, né? Porque o canto lírico, porra, o bagulho é em alemão, italiano. Pouquíssimas pessoas falam essa língua no Brasil. E, bom, isso integra as pessoas mais. Você ir num bar pra cantar, sei lá, Boate Azul, numa sexta-feira à noite com a galera, é muito mais feliz pra muita gente do que você ir numa casa de concerto e escutar um recital. Eu prefiro o recital, mas eu sei que a maioria das pessoas não prefere. E Elas não preferem ou não foram expostas a isso, cara? você tem um ponto? Eu não tinha parado pra pensar nisso. Mas eu ainda acho que, claro, existe um certo controle da mídia, bem considerável na real, do que é exposto para as pessoas. Mas a música popular é muito mais acessível. E eu acho que isso importa, sabe? Claro que o ideal seria tudo ser tudo acessível o máximo possível, mas não é. Então talvez seja, porque não é acessível. Mas eu acho que mesmo se fosse, demoraria muito tempo para ser tão importante nesse aspecto que eu citei quanto a música popular, sabe? Então eu acho que atualmente, pensando no presente, não importa tanto. Pensando numa questão social, de como melhorar, aí eu acho que importa muito, sabe? Até porque eu acho esse tipo de música a coisa mais maravilhosa, assim, sabe? É um trabalho incrível do compositor, um trabalho espetacular do músico. O músico estuda o compositor, ele estuda versões de outros intérpretes, estuda muito a música, óbvio, muita teoria e técnica para poder fazer aquilo soar o mais perfeito possível. Isso tem que ser admirado, sabe? Tem que ser. Não, não tem lógica. Da mesma forma que as Olimpíadas servem para destacar um país e seus atletas, eu acho que nesse caso da música é a mesma coisa, sabe? É importantíssimo, é um treino exaustivo, assim, sabe? Por uma coisa que você gosta muito e você quer que as pessoas vejam, que você quer que as pessoas sintam a emoção que você sente ouvindo aquela peça. Isso não ser tão escutado, por uma questão social, me deixa muito chateado, sabe? Porém, se você mora aqui em Brasília, na UNB, direto tem recitais de músicos que estão tocando música de concerto de graça, sabe? Então tem espaço que é acessível. Tipo, você pode ir lá, entrar no auditório. Você só tem que saber a data, né? E o horário. Mas fora isso, você pode ir lá escutar. E tem muito músico, muito talentoso lá. Muito. Mesmo que o espaço não contribua, porque o que me contam é que o departamento de música era um almoxarifado. Então ele não tem condição nenhuma de aguentar música, porque não tem salas feitas para isso. E eu acho que eu não acredito que as pessoas vão mudar isso. Tem espaço pra caramba pra construir, tem uma quantidade de dinheiro bem considerável, mas acho que as pessoas não têm interesse em fazer isso. As pessoas. Esse lance da música, da música de uma certa elite e a música da plebe é algo que se desenrola, né, na história pelo menos da sociedade ocidental. O Spitzer, ele fala isso, né, cara? Desde a época lá dos gregos já estavam brigando. E eu acho que é o Platão. Platão adorava, né, a coisa das elites, né, o rei filósofo que tinha que governar a sociedade, alguém que era preparado. E ele inclusive, um grupo ali de pessoas da elite queriam excluir, né, alguns tipos de instrumentos, porque achavam que eram instrumentos do demônio. É mesmo? E porque eram instrumentos, cara. Era uma flautinha assim, e ela tinha 3 bicos, e tocava normalmente com uns pagodes, assim, uns tambor. E aquilo era música que incendiava a galera, né, cara? Uhum. E a galera ia pra rua, e aquilo ali virava música de manifestação ou de orgias. Gerava um certo caos. Virava um caos. E não, ele gostava da lira, né, das outras Uma coisas, da flauta. flauta. Uhum. E aí, cara, o que me chama a atenção nessa tua fala, né? E aí isso vai percorrer a história da música ocidental, clássica, onde que ela era feita, para quem era feita,
por quem e quem que financiava ela. Com certeza. É, e essa segregação, e inclusive a música na história da igreja também é uma coisa meio conturbada, né? Porque eles utilizavam aquele conhecimento, deixavam muito restrito, né? De forma restrita. Até porque ninguém sabia ler, só eles. Exato. E eles. Igor, tu pode atender aqui, cara? É o Bruno. E aí, cara, eles inclusive usavam a música pra deixar estruturas de dominação, né? Ou seja, quem que é a voz mais imponente num coro? Uhum. É a voz dos homens brancos, né? E, Inclusive, só homem podia cantar em coro, na real. e depois essa coisa, quando eles vêm colonizar as Américas, eles veem que tem que incluir, né, os povos daqui de outra maneira. Uhum. E aí tem que ter. Mas assim, tinha um espaço de dominação. Bom, voltando pro ponto, cara. Essa segregação. E aí, o que, que é mais importante? É um funk ou é uma música clássica? O que é melhor? Melhor para quem, né? Uhum. Porque, o que é socialmente relevante? O que é culturalmente relevante para os grupos? O que me incomoda nesse tipo de comparação, né? O que é melhor? Na verdade, cara, é a falta ou a utilização da música como instrumento de poder. E a falta de exposição. Porque, cara, a música no final é arte, né, cara? Ela é arte. E olha só essa complexidade, essa sofisticação que demora. Você falou que tem gente que estuda uma música a vida inteira. Olha o nível de sofisticação que essa pessoa mobiliza de energia, né? Cara, para provocar essa música na sociedade. E assim, talvez isso não seja realmente emocionante para muita gente, mas será que se as pessoas fossem mais expostas, elas não teriam uma capacidade de interagir com esse tipo de sofisticação com mais sensibilidade, né? E outra coisa, essa exposição, ela não geraria, inclusive, uma predisposição a você estar mais aberto a ouvir diferentes tipos de músicas e apreciá-las, né? Não, é um puta tópico gigantesco. Não tem como abranger tudo num episódio. Mas eu tenho certeza de que as coisas são expostas de acordo com interesses. Mas se fosse exposto, com certeza muita coisa seria diferente, sabe? É tipo pensar no que você era exposto quando você era criança. Muita coisa de quem você é hoje é baseado naquilo, sabe? Eu fui exposto a muito tipo de música. Muito. Meus pais não são músicos, mas eles escutam muita música. Então eu era a criancinha do heavy metal, só que eu também escutava Legião Urbana. E aí, quando eu fui crescendo, eu comecei a escutar mais música instrumental. Cheguei um pouco no jazz, mas não me aprofundei tanto. Fui direto pra música de concerto. Me apaixonei. Eu sou uma pessoa extremamente eclética. Eu escuto de tudo, só que tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Tem coisas que eu tolero. Eu acho que um pouco de ser eclético tá nisso. Algumas coisas você só não se incomoda. Mas eu não fui tão exposto ao que é considerado famoso. O que é midiático hoje em dia, sabe? Ah, por causa do gosto musical dos meus pais. Eu não sei nem se eu pude controlar o que eu gosto de escutar por É, causa disso. E é outro assunto, né? Você pode realmente gostar do que você quiser? Eu não sei. acho que não. Eu também acho que não. É limitado, eu Eu acho. acho que você pode escolher entre uma certa quantidade de coisas. Só que numa questão de massa populacional, eu acho que tem muito a ver com o que é exposto, com o que é escolhido ser exposto. Se você colocasse Tárrega na rádio para tocar, eventualmente, acho que se isso fosse uma coisa cultural desde sempre, isso seria bem tranquilo. E a galera ia gostar, sabe? Fala, nossa, aquela música bonita, escuta em todo lugar, caramba, que música linda, sabe?
Hoje em dia acho que não daria certo. Mas é uma coisa de longuíssimo prazo começando agora, sabe? É uma mudança de comportamento. Uma coisa que a gente sempre gosta de falar. Então, eu não consigo ver uma solução rápida para isso. Não sei, eu gosto de chamar de problema, mas eu sei que enquanto muita gente não vê como problema, não é. E, portanto, não precisa se buscar uma solução, já que não é um problema. Mas eu consigo ver muita coisa que melhoraria num contexto em que a música fosse mais refinada, que tivesse mais qualidade, sabe? Do que eu considero sem qualidade, é claro, né? E quando você fala de funk, essas coisas, eu não gosto do estilo musical, mas eu não posso dizer que o funk é ruim. Eu particularmente não gosto do funk, geralmente por causa das letras, porque eu não me interesso por esse tipo de assunto. Não acho que seja uma coisa que combina com a minha vida. Mas eu não vejo nenhum problema com a rítmica do negócio, ou então a. Na real, é basicamente ritmo, né? É o mais interessante do Começa funk. com um samplezão, pá, pá. É, Né? e vai aí. Mas eu acho que tinha como se desenvolver muito mais. Começa tendo músicos, né? Se tivessem músicos ali já seria muito bom. Porque geralmente é um cara no computador e um cantor, etc, né? Uma coisa que até que me incomoda é que eu já vi letras de funk que, tipo, é só toma várias vezes repetido. Aí tem uma coisa que é um pouquinho diferente e foram 8 pessoas que escreveram. Sabe? Não tem lógica. Alguma coisa comercial ali rolou, obviamente, né? Eu acho que bom, o funk ele merece e a gente teria que trazer representantes, né, Com para falar certeza, com certeza. sobre isso. Vamos fazer. É, mas o funk ele tem a questão de ser instrumento de batalha, né, cara? Muitas vezes é a única arte que as pessoas que moram na periferia Sem dúvida. têm Sem dúvida. acesso. E, cara, tu imagina essas pessoas fazendo isso nos anos 90, começando nos anos 80. Alguns tiveram, né, algum tipo de contato com o beatbox. E, cara, eles associaram com a poesia, né, que era uma espécie de repentista. Naquela época, provavelmente, acho que as letras não eram exatamente como as que são as de hoje. Mas isso é o comecinho do funk, né? Uhum. E isso representa ah, o que é culturalmente relevante Uhum. para aquela comunidade, né? E aí o que você fala, pô, e se a gente desse chance? Isso já está acontecendo, né? Com certeza. Mas se houvesse mais presença de pessoas que pudessem estudar profundamente a música e que são de um contexto em que o funk é natural. Uhum. Que tipos de possibilidades de novas músicas poderiam surgir, né, cara? Então, são pontos. É, São pontos de diálogo. Aí. eu acho que tem músicos muito talentosos querendo trabalhar que poderiam fazer parte dessa nova construção, sabe? E nem só falando do violão, porque obviamente não tô falando só do violão. Tem gente muito empenhada, querendo fazer algo que não é tão visto, mas que é lindo, deveria ser visto. E até tem gente querendo trabalhar em coisas que são vistas, mas não tem músicos, sabe? Tem gente querendo escrever letras realmente bem feitas, bem trabalhadas. Tem gente que é especialista nisso e não consegue achar trabalho com isso. É óbvio, isso é até uma coisa que a gente considera natural da sociedade brasileira. Músico ou é vagabundo, ou vende alma pro demônio, ou passa fome. Não existe um meio termo. Ou ele é muito famoso, ou ele não é nada. Isso é o que é visto, né? É o que é dito, é o que eu escuto desde sempre. Eu lembro do Gustavo Vasconcelos da GRV, né, do Prêmio da Música. Ele tinha uma frase que era assim: é, cara, essa coisa de dar uma canja, né? Ô, dá Hum. uma canja aqui. A pessoa às vezes tá lá num bar, num restaurante, dá uma canja aqui pra nós. Ou então, toca aqui um pouco. Ele fala assim, cara, tu conhece alguém que conhece um advogado e fala assim, ô, dá uma advogada aqui pra gente? Consulta aqui rapidão. Dá uma medicada aqui pra gente? Ele fala assim, cara, isso não tem relação
com a sociedade não entender que música é uma profissão, né? Na verdade, parece que é sempre um hobby, e isso é um equívoco absurdo, né? E eu acho que isso é muito arraigado na nossa sociedade brasileira, cara. Sim. Outros povos aí já acho que conseguiram melhorar um pouco essa... Eu ainda não saí do Brasil exatamente, só fui pro Paraguai, mas não meio que não conta por esse aspecto, né? Mas eu tenho muito interesse em conhecer outras culturas sei lá, na Suíça, na Noruega, pra ver como é ser um músico lá, sabe? Até porque um monte de música que eu conheço, tudo vai pra esses lugares. Finlândia, sabe? E não vem sendo fácil pra ninguém ser músico aqui. Como eu disse, você nasce sabendo que ou você vai dar muito certo ou você não vai dar nada. Só que não é só essa possibilidade que existe. Existe um meio termo óbvio. Existe músico que vive com 5 mil reais por mês, existe que vive com 30 mil reais por mês, existe quem ganha milhões por mês. Mas existe tudo isso, existe todo esse espectro. Dá pra trabalhar com música e dá pra fazer um monte de coisa. Um monte. Tanto dar aula quanto ser produtor musical, ou então trabalhar com filmes. Talvez no Brasil não dê tanto, mas dá. No mundo dá. E aí entra numa outra questão social do que é acessível ou não. Mas dá. Se você tiver condição, dá. Esse é o problema, geralmente, né? Bom, meu amigo. É interessante dar mais oportunidades aí pros músicos. Eu acho que um dos pontos centrais é a invisibilidade, né? E aí eu acho que perpassa todas as... As temáticas. E o funk, a música clássica, ou a música autoral, né? Todo mundo é afetado. Todo mundo é afetado por um certo monopólio, né? Do que é exposto. Bom, meu caro, resolvidos, na verdade, identificados muitos dos problemas. Muitos dos problemas, não resolvidos nenhum. Começamos o episódio com música, vamos acabar com música, cara. Por favor, toca aí uma peça. Vou tocar um Guns N' Roses aqui, que eu também sou do rock. Não, mentira, vou tocar não. Vamos lá. O que você quer ouvir aqui, pastor? Qualquer coisa? Cara, Qualquer coisa? Villa-Lobos, ou André Segovia, ou quem você quiser. Isso aí foi Villa-Lobos. Maravilha. Viva Villa-Lobos, Valeu, viva Gabriel Kozlowski. Este é o MX3, teu podcast sobre música, mundo e mudança. Até a próxima.